Quero saudar a todos os irmãos, gideões, auxiliares, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, eu quero compartilhar com os amados nessa quinta-feira, nessa nova etapa nossa de meditação. 1 Samuel, no capítulo 3, amados irmãos, diz assim a palavra de Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estando deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Tornou a deitar e ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, e se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esse respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todos o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados irmãos, esse texto é bastante conhecido dos amados e eu queria compartilhar essa mensagem com os irmãos. Foi a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, Samuel, como nós já sabemos e conhecemos a história, Samuel, na verdade, era filho de Ana, né? A qual Ana era uma mulher que não poderia ter filho. E os irmãos conhecem a história, e ela estava ali em oração, clamando ao Senhor por um filho. E o Senhor então a presenteou com o menino Samuel. E a Bíblia diz que assim que Samuel ele chegou à idade de 5 anos, que era a idade onde os meninos eram desmamados, né? Ana foi e devolveu ao Senhor, né? Devolveu ao Senhor, consagrando ele a Deus para que ele pudesse ali servir ao Senhor no templo. O
interessante, irmão, a primeira lição que a gente aprende aí é que a Bíblia diz que certa ocasião, né, Ana, ela então devolveu Samuel ao Senhor. E ela não pediu mais filho para Deus. Mas a Bíblia diz que em uma oportunidade, o marido de Ana era Eucana, e eles estavam em determinado lugar, e Eli, que era o sacerdote, apareceu e olhou para eles e disseram assim: olha, Ana devolveu o filho, entregou o filho dela ao Senhor, consagrou a Deus, está no templo conosco, e o Senhor dará outros filhos a ela. E assim se fez. A Bíblia diz, se você olhar dentro desse contexto aqui, você vai ver que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. Né? É interessante. Né? A gente costuma dizer assim, irmãos, eu tenho um pastor amigo meu que ele costuma dizer assim, que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que você fizer para o Senhor, certamente o Senhor te recompensará. E Ana não pediu mais filho ao Senhor, mas Eli, que era o homem de Deus, que representava o Senhor ali, entendeu, né, que Ana deveria ter mais filhos. E com certeza foi uma grande alegria para ela. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é a respeito da voz do Senhor. Porque Samuel, ainda garoto, nessa época aqui, Samuel já era um garoto, um adolescente, segundo o levantamento aqui de alguns estudiosos na palavra de Deus. E é interessante, irmão, porque dentro do contexto bíblico, se você olhar o contexto, né, não dá para a gente aqui trazer por detalhes aqui, mas a Bíblia diz que dentro do templo, e Eli, na verdade, era o sacerdote, e seus filhos também serviam o Senhor ali, como sacerdotes também, como auxiliares. O nome deles era Hófni e Finéias. Esses homens eram pessoas abomináveis aos olhos de Deus. Eram pessoas horríveis. Eles roubavam a oferta do Senhor, a oferta que o povo trazia, eles roubavam a gordura, roubavam a carne que era oferecido como sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que eles se prostituíam com aquelas mulheres que cuidavam da porta do templo. E é interessante, irmão, que imagina o garoto Samuel crescendo num ambiente desse. E se você olhar dentro do contexto bíblico, era de conhecimento, na verdade, de Israel disso aí. Inclusive, Deus repreendeu a Eli por essa omissão, por não cuidar dos seus filhos, por não educar os seus filhos. Então Samuel, ele estava vivendo dentro de um ambiente desse. Imagina um garoto, adolescente, agir ali, vendo tudo isso acontecer. E uma das coisas que eu vejo, irmãos, é que Ana era uma mulher de oração. Eu tenho plena certeza, né? Eu falo por mim, a Bíblia não dá esse detalhe, que Ana continuou a orar por Samuel. Continuou. Eu creio que quando Ana devolveu Samuel ao templo, devolveu ao Senhor, eu tenho certeza que Ana era uma mulher de oração e sempre orava por Samuel, cobria Samuel de oração. E aqui eu queria trazer
um adentro a essa mensagem, a essa meditação nossa, os irmãos que têm filhos, para que os irmãos não esqueçam de orar pelos seus filhos. E eu queria que os irmãos fizessem uma oração de maneira especial. Você que tem seu filho, você que tem sua filha, né? Na oportunidade, você abraçar o seu filho, abraçar a sua filha, colocar a mão sobre a cabeça dele e orar por ele. Né? Eu queria desafiar você a fazer isso. Porque, irmãos, na verdade, em primeiro lugar, a oração ela é poderosa. Ela tem um poder tremendo. Né? E os pais, na verdade, eles têm autoridade espiritual, né, sobre a vida dos filhos. Então eu gostaria de desafiar você. Em nome de Jesus. Abraça o seu filho. Ore por eles. Nós estamos vivendo num mundo terrível, irmãos, onde o mundo lá fora, Satanás quer tragar os jovens, os filhos, quer corromper eles. E é de responsabilidade nossa, dos pais, de cobrir seus filhos com oração. Né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí a Bíblia está dizendo que Samuel, mesmo ele vivendo diante desta circunstância tão terrível ali dentro do templo, ele estava atento à voz do Senhor. Irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, ficar atento à voz do Senhor. Fique atento à voz do Senhor. Ela vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. O interessante, irmãos, eu quero fazer agora uma ponte eu quero ir lá para o Novo Testamento. A Bíblia diz que lá no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3 de Mateus, lá para o versículo 16, ocorre o batismo de Jesus por João Batista. E a Bíblia diz, você conhece também o texto, é bastante conhecido, diz que quando Jesus é batizado por João Batista, ali ocorre algo tremendo. É manifestado ali a Trindade de Deus, ou seja, Jesus está ali. A Bíblia diz que o Espírito Santo em forma de pomba desce ali sobre ele e uma voz do céu clama, fala, dizendo assim: este é o meu filho, a qual eu tenho prazer nele. Louvado seja Deus. Então, ali o próprio Jesus está ouvindo a voz de Deus, dizendo: esse é meu filho, a qual eu tenho prazer nele. E aí se nós perguntar, mas por que Deus estava ali falando ali para Jesus aquilo? O que levou o Senhor a falar para Jesus aquilo? O que Jesus estava fazendo de tão tremendo que levou ele a fazer? A mencionar, a fazer menção dessa palavra. Porque Jesus, na verdade, não precisava ser batizado, né? Porque, na verdade, o batismo de João era para o arrependimento de pecado. E Jesus não tinha pecado. Ele não precisava se arrepender. Mas ele, na verdade, ele se fez como pessoa comum, se fez pecado em nosso lugar. Até naquele momento ali. Ele obedeceu. Ele disse para João, eu vou fazer isso para que é o certo que se faça. Eu vou, pode me batizar. Então a voz do céu vem e disse: esse é meu filho,
a qual eu tenho prazer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e por falar de voz de Deus, voz do Senhor, eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse sentido, da voz do Senhor. Porque a partir desse momento, a Bíblia fala que Jesus, ele é conduzido, ali no capítulo 4 de Mateus, ele é conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, Jesus ele está ouvindo agora a voz de Deus, e agora, na sequência, ele vai começar a ouvir a voz de Satanás. Olha só que coisa. E aí a Bíblia fala que a primeira tentação que Jesus, então, é submetida por Satanás é para transformar aquelas pedras em pães. Mas Satanás, ele fala uma coisa para Jesus, dizendo assim, olha, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. É interessante, irmãos, que eu queria dar um adentro aqui. Na verdade, existem dois pontos aí. O primeiro ponto é que, na verdade, Jesus estava há 40 dias e há 40 noites com fome, e era bem sugestivo para Satanás sugerir Jesus a comer pão. Mais uma coisa que é o meu ponto, que eu tendencio mais para isso, é que, na verdade, irmãos, Satanás, então, ele queria tocar ali em Jesus, a desafiar Jesus. Esse é o ponto que Satanás queria. Desafiar ele. Porque há momentos atrás ele estava ouvindo dizendo, tu és o meu filho, Deus falando com ele. E agora Satanás está dizendo, se tu és filho mesmo, transforma essas pedras agora em pães, se você é filho de Deus mesmo. Porque filho de Deus que é filho de Deus transforma qualquer coisa. Então Satanás, na verdade, estava desafiando Jesus. Isso é um aprendizado para nós, viu, irmãos? Porque no nosso dia a dia, a gente é muito desafiado, sabia? E Satanás muitas vezes sabe disso. Eu não sei se aconteceu já com vocês alguma coisa do tipo, que muitas vezes algumas pessoas, ou a pessoa fala assim, mas você não é... Olha, você não é de nada, né? Ou fala alguma coisa que nos denigre, ou fala alguma coisa que nos maltrata. A primeira coisa que vem na nossa mente, irmãos, é dizer assim, eu vou provar para essa pessoa quem verdadeiramente eu sou. Então a nossa carne ela é muito tendenciosa a gente querer provar para as pessoas quem somos nós. Nós não aceitamos desafio, nós queremos, assim, o melhor, nós adoramos um desafio. Quando alguém nos desafia, por palavra, por alguma coisa, nós queremos responder à altura. Isso é um perigo. Satanás adora isso. Então tome cuidado. E aprendendo com o Mestre Jesus, irmãos, Jesus ele não precisou ficar provando nada para ninguém. Às vezes nós queremos provar para as pessoas alguma coisa. Pare com isso, em nome de Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém, irmãos. Às vezes nós queremos provar para as pessoas alguma coisa. Não vive provando algo para as pessoas.
você não vai conseguir, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O interessante é que eu não vou entrar na questão da tentação de Jesus, mas na verdade é o seguinte: você observa uma coisa, que logo depois, quando eu falo de ouvir a voz do Senhor, é interessante, porque volta e meia, irmão, nós vamos ouvir a voz de Deus. Ora, volta e meia, Satanás, usando talvez pessoas, pode também soprar nos nossos ouvidos, querer falar coisas para nós. E com Jesus é interessante, porque com Jesus foi exatamente isso. Ele ouvia a voz de Deus, depois ele ouvia a voz de Satanás. Aí a Bíblia diz, irmão, que lá no capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães, a Bíblia diz que as pessoas queriam ou clamar, ou ali aclamar ele como rei, dizendo: olha, Jesus, o Senhor é o cara, né? É o que a gente precisa. O Senhor é o nosso rei. Meu voto é seu. As pessoas queriam clamar ele como rei. Depois da multiplicação dos pães ali em João capítulo 6. Depois do capítulo 6. A Bíblia diz que Jesus ele escapa daquela multidão e vai para o monte ouvir a voz de Deus. Olha só que interessante. Ele ouviu a voz do Pai. Em algumas ocasiões, ele ouviu a voz lá de Satanás. E depois, em outra ocasião, ele ouviu a voz do povo. Então a gente precisa tomar cuidado também com a voz do povo, tá, irmãos? Jesus, ele era focado em ouvir a voz de Deus. Para ele, o que importava para ele é ouvir a voz de Deus. Essa era a voz. Aquela voz que Samuel ouviu lá atrás. Interessante, né? É interessante. Então, para ele, o foco dele era ouvir a voz do Pai. E eu quero te chamar a atenção a respeito disso. Ouça a voz do Senhor. Esta é a voz do Senhor. Tá bom? Essa é a voz do Senhor. Cuidado. Cuidado. Muitas vezes Satanás sopra e usa pessoas para falar com a gente. Para sugerir coisas para nós. Outras vezes são pessoas falando conosco que não tem nada a ver com Deus. E que precisamos tomar cuidado. E pessoas que até inclusive quer nos falar coisas agradáveis ao nosso respeito para a gente se exaltar, para a gente se orgulhar. E muitas vezes Satanás está por trás disso. Tome cuidado, irmãos. Em nome de Jesus. Então fique atento a você ouvir a voz do Senhor. Amém? Esta é a voz do Senhor. Não abra mão disso. Amém? O próprio Jesus, só finalizando agora, Lucas no capítulo 18, no versículo 8, Jesus disse assim: quando eu retornar, eu acharei fé na terra? Jesus pergunta. Você sabe por quê, irmãos? Já não estamos pregando a palavra de Deus nas igrejas. Existem muitas palavras de muitos pregadores, mas a palavra de Deus, são poucas igrejas que estão pregando ela. E é interessante porque lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus.
Por que Jesus falou isso? Porque se as pessoas não estão ouvindo a voz do Senhor, não estão pregando essa palavra genuína, não vai ter fé para as pessoas. Não vai gerar fé no coração das pessoas. E Jesus pergunta, quando eu retornar, haverá fé na terra? Então eu quero atentar a você. Eu quero chamar a sua atenção para você ouvir a voz do Papai, do Senhor. Esta é a voz do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.